Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de História e hoje nós estaremos estudando a respeito da Roma Antiga, expansão cultural e influência. Então a nossa temática de hoje, Roma Antiga. Peço a vocês para abrirem os vossos materiais e acompanhar juntamente conosco na página 37 e até mesmo aconselho analisarem também o resumo, a síntese que nós temos no LA. O LA, antes de iniciarmos as atividades, nós temos lá uma síntese. Essa síntese é fundamental para nós termos uma compreensão específica sobre a temática. Então hoje nós estaremos estudando Roma Antiga, expansão, cultura e influência. Então, 3 palavras-chave para entendermos aí esse capítulo em análise. Primeiramente, expansão, depois cultura e assim influência. Aí vamos, República Romana. Lembrando, no capítulo anterior nós analisamos o contexto da monarquia. A monarquia corresponde basicamente ao governo de um, e agora nós iremos analisar o que trata da república. República corresponde a coisa pública. Coisa pública, algo pertencente ao público. É claro que o significado da palavra não quer dizer que no contexto geral nós tivemos esta prática que a população em si, de maneira bem maciça, participaram de todas as discussões. E aí o nosso material diz bem assim: o fim da monarquia resultou na passagem do poder dos reis para um grupo maior de cidadãos romanos. Assim, fundou-se o sistema denominado república, termo de origem latina, res publicae, coisa do povo. A historiadora Flávia Lages de Castro afirma que, com a República, os romanos decidiram pulverizar o poder executivo para as mãos de muitos. Aí nós temos uma descrição clara do significado de república, aquilo que pertence ao povo. E aí nós temos, conforme a historiadora Flávia, notaremos que trata basicamente de uma maior composição de pessoas participando desse cenário. E aí, entre os magistrados, nós teremos os cônsules, os pretores, os edis, questores, censores e ditador. Percebam que esses magistrados, essa organização política, no material de vocês, o LA, ele vai estar bem mais nítido e bem mais claro. Quem eram os cônsules? Em 2, comandavam o exército e dirigiam o Senado, Conselho de Anciãos. Já os pretores eram responsáveis pela justiça. Quem tem aí um olhar específico para a carreira jurídica, o Império Romano passa a ser base para os saberes associados à questão ligada às leis. E pretores eram os responsáveis pela questão jurídica, pela justiça. Os edis eram responsáveis pelo bom estado e funcionamento de edifícios e serviços públicos, como abastecimento de água. Era um exemplo aí das funções correlacionadas aos edis. Já os questores eram os responsáveis pela administração das finanças. Então, questores, finanças. Já os censores, o próprio termo já nos traz a ideia. Censores, censo, incumbidos de realizar o recenseamento da população e a arrecadação dos impostos. Agora, ditador já é uma palavra que está mais associada com o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. O seu significado no decorrer da história passou a ter vários episódios marcantes em vários lugares. Então, o ditador governava por 6 meses em caráter emergencial, anulava as outras magistraturas. Ditador centralizava exclusivamente em si todo o contexto administrativo. A República Romana nós iremos encontrar esses magistrados. Lembrando aí que quando observamos esses magistrados e as suas funções, cada uma deles, notaremos que teria como império ou a República, de fato, ela funcionar. Mas note bem fatos históricos que ocorrem nesse período da República Romana. Ela tem início lá em 509 a.C., com o fim da monarquia. A crise em Roma vai trazer um empobrecimento da população
em decorrência da grande concentração de terras nas mãos dos patrícios, e aí vem endividamento dos plebeus, que chegaram a tornarem-se escravos, isso no fim da monarquia. Aparecem os conflitos entre plebeus e patrícios, que irá trazer algumas mudanças, como por exemplo, criação de tributos da plebe, fim da escravidão por dívidas, e aí nós teremos publicação de código de leis e escrita. Então, ou embora a população livre contasse com mais participação política, a República Romana não foi governada pelo povo, mas sim governada pelo Estado. Então não esqueçam desse grande detalhe. Não foi governada pelo povo, lembrando que tem como significado coisa pública, uma maior participação da população correlacionada da administração, porém, aí não corresponde à população em si, mas corresponde de fato aos senadores. Então os senadores passaram de fato a governar Roma nesse período aí da República Romana. E aí aparece para nós como continuidade o exército romano e as guerras e conquistas. Vale lembrarmos de alguns pontos fundamentais. Salário. Salário vem de um termo aí bem conhecido nosso cotidiano, que é sal. Salário vem da palavra sal. Os soldados romanos recebiam seus salários em sal super valioso no período, e aí passava a ser o salário dos romanos. Daí o termo salário derivado-se exclusivamente do sal. E o Império Romano, o exército romano, ele passou a ter grandes conquistas. Quanto maior a conquista, maior o número de escravos, e aí nós notaremos que grandes foram as conquistas. E nesse contexto de conquistas aparece, nesse período da República, um conflito que é conhecido aí como as Guerras Púnicas, que foi basicamente uma disputa pelo monopólio comercial mediterrâneo. E aí nós temos as duas cidades que enfrentaram as guerras. Foram 3 grandes embates bélicos, e esses embates ficaram conhecidos como Guerras Púnicas. E aí nós temos sobre ela o objetivo era o controle comercial do mar Mediterrâneo. Qual era o objetivo das Guerras Púnicas? Controlar o mar Mediterrâneo, no seu sentido comercial. Temos aí disputas entre as cidades de Cartago e Roma, e aí vem o início dessas guerras, que abrange o século III, século II a.C. Roma vence e continuou conquistando territórios. Então, vitória de Roma, e aí mais territórios a serem conquistados. Quais foram os efeitos desta conquista romana? Aumento do número de escravizados. Quanto maior o número de escravos, estava associado ao enriquecimento. Logo, enriquecimento e concentração de poder na mão de alguns proprietários de terra. Roma passou aí a ter uma influência do que é chamado êxodo rural. Logo, vem a crise política romana, que mais à frente nós veremos que levará ao fim do que nós chamamos de república, e teremos aí o Império Romano. Mas antes de falarmos sobre essa crise romana, vamos para o contexto cultural. E falando do contexto cultural, os aspectos culturais de Roma, nós notaremos a convivência com diferentes povos, transformou hábitos e costumes dos romanos. Uma grande influência que os romanos sofreram foram dos gregos. No contexto do estudo histórico, perceberemos que os romanos venceram os gregos, mas foram vencidos pela cultura grega. Então os gregos influenciaram os romanos de certa maneira. Logo, os gregos influenciaram a literatura, a religião, a arquitetura e a alimentação dos romanos. Os mais ricos tinham hábitos alimentares luxuosos e exóticos. Banquetes romanos contavam com a participação feminina. Para as camadas da população empobrecida e famintas da cidade, eram organizadas atrações para que esquecessem os problemas e a pobreza em que viviam. Então nós temos aí essa ideologia de assistencialismo social, dar o pão. Roma também passou a desenvolver essa prática, e nesse período nós iremos observar pão e circo, de alimento e de distração, diversão para a população. A população vibrava com a luta dos gladiadores. Lutadores treinados se enfrentavam até ferir ou matar o oponente. Então, relacionado
a cultura romana nesse período. Influência grega, tanto na questão de literatura, religião, como nós iremos observar práticas de lutas desenvolvidas aí pelos gladiadores. Depois nós entraremos no próximo tópico, que ele irá tratar basicamente a respeito do que nós nomeamos a crise da República Romana. Notem que nós estamos passando por algumas atividades, essas não precisam, só peço que vocês leiam e conforme vocês estão visualizando as respostas no nosso vídeo, leiam e respondam para terem uma noção básica, um conhecimento a mais. Leituras, atividades e vídeos auxiliam no processo do nosso conhecimento referente aí ao estudo da história. Crise da República, expansão territorial de Roma, um grande número de escravos, terras conquistadas. Chegou um momento que, na ótica administrativa romana, não tinha mais o que conquistar. Com isso, veio o enfraquecimento, a crise romana. Militares despontaram como lideranças e aí começaram a ameaçar o Senado romano. Júlio César, destaque administrativo do período, ele destacou com suas conquistas territoriais, vem a sua rivalidade com o Senado, que culmina em uma guerra civil. Ele torna-se um ditador perpétuo. Lembram lá do ditador? Ele retirava a atuação dos demais magistrados e foi assassinado. E seu sobrinho assumiu, iniciou uma nova fase na história romana. Que fase foi essa que inicia em Roma, que nós chamamos de Império Romano? E sobre o Império Romano, eu quero que vocês analisem duas coisas fundamentais. Grave isso na mente de vocês. Falou de Império Romano, nós teremos o Alto Império Romano, que abrange aí o século ou séculos 1 a.C. a 3 depois de Cristo, e depois nós teremos o Baixo Império Romano. Quando falamos do Baixo Império Romano, século 3 ao século 5 depois de Cristo. Vamos pegar algumas características básicas do Alto Império Romano. Nós temos destaque a burocracia. Nós iremos observar que essa administração ela é desenvolvida por Otávio Augusto. Falamos de burocracia, nós iremos observar uma organização através de critérios bem específicos, tendo como objetivo a organização. E aí nós iremos observar que, como sempre, a aristocracia ela passou a ser o grande destaque. Otávio Augusto governa aí até o ano 14 depois de Cristo, passando a ser ter como sucessor Tibério, que tradicionalmente tem aí umas lembranças negativas, pois durante muito tempo os historiadores referiam-se a esses estadistas, tanto Tibério como Otávio Augusto, como depravados, perdulários e até mesmo desequilibrados mentais. É algo que nós iremos perceber no estudo do Império Romano. Todos os imperadores basicamente com um temperamento descontrolado e desproporcional de uma liderança. Tibério foi marcado por intrigas, conspirações e perseguições. Tanto Tibério como seus sucessores. O sucessor Tibério foi Calígula. Agora, olha que situação desse camarada. Teve uma atuação política caracterizada principalmente pelo despotismo, além das orgias que promovia. Olhem só, chegou a nomear seu cavalo Incitatus cônsul romano. Então, Calígula chegou ao extremo quando ele nomeia como cônsul romano o seu cavalo. O sucessor, Cláudio, em meio às disputas, acabou sendo envenenado por sua própria esposa. Segundo a historiografia tradicional sobre o governo de Nero, Roma teria conhecido o clímax do desregramento moral e político. Esse imperador foi acusado de ter ateado fogo em Roma e posto a culpa nos cristãos, por se negarem a adorá-lo como um deus. Com Nero, tem nisso as grandes perseguições aos seguidores do cristianismo. Depois vem lá
com a dinastia dos Flávios e principalmente com a dos Antôninos, foram superadas as disputas sucessórias violentas e retornou-se à expansão territorial romana. Então, no Alto Império Romano, nos governos de Otávio, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, nós iremos observar que o grande destaque desse período passa a ser as intrigas e o descontrole mental desses imperadores. Depois vem lá, século III depois de Cristo, o Baixo Império Romano. E nesse contexto do Baixo Império Romano, nós notaremos destaque para alguns governadores. Destaque para Diocleciano. Ele vai criar o Edito Máximo, fixando os preços das mercadorias e salários numa tentativa de combater a crescente inflação. Nós iremos notar Constantino, e Constantino passa a ser fundamental quando analisamos que com Nero surgem as perseguições aos cristãos. Notaremos que Constantino nós teremos uma pausa a esse processo de perseguição, pois é escrito o Edito de Milão, o Edito de Milão, como muitos chegam a descrever. Declarou a liberdade de culto aos cristãos, encerrando a violenta perseguição que lhes era impingida ou imposta. Depois vem Teodósio. Teodósio vem com o Edito de Tessalônica, nomeando-se chefe da religião organizada, dividiu, através do Edito Tessalônico, o Império Romano em duas partes, a do Ocidente, capital em Roma, e a do Oriente, capital em Constantinopla. Constantinopla irá fazer parte dos nossos estudos posteriores, porque trata-se de Bizâncio. Quando nós iremos observar Bizâncio, trata especificamente de um contexto descritivo da continuidade no período da Idade Média do Império Romano, o Império Romano no Oriente. Seria para ser chamada de Romão Nova Roma, mas quando Constantino chegou para inaugurá-la, a população começou a chamar de Constantinopla, em homenagem a Constantino. Posteriormente, nossos estudos veremos que o destaque ficou para o termo aí, Bizâncio. E aí nós temos o estudo referente a Roma, no seu contexto intitulado Expansão, Cultura e Influência. O Império Romano, ele chega aí ao seu fim quando nós perceberemos o ano 476 depois de Cristo, com a chegada exclusiva a conquista dos bárbaros, não a chegada, os bárbaros, conforme o capítulo posterior, trata-se de pessoas em diferença específica da cultura romana e da cultura grega. Os hunos eram os mais conhecidos e citados no contexto histórico, e veremos um pouco deles mais à frente em nosso estudo da história. Perceberemos então que o Império Romano ele passa a chegar ao seu fim no ano 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. Com isso, nós teremos a religião. Qual o destaque da religião? Vem lá para nós um olhar do politeísmo ao monoteísmo. Religião no Império: tolerância, menos com os cristãos. Cristãos perseguidos. A ameaça cristã se desenvolvia porque os cristãos acreditavam em ideias confrontantes com o império. Por exemplo, o imperador romano era um deus, ele deveria ser adorado. Os cristãos não prestavam culto a nenhum deus, a nenhum senhor, a não ser aquele que eles acreditavam. Com isso, nós temos perseguição, punição. No Coliseu eles eram levados para serem alimento de animais, assim como eles eram levados também para lutar com os gladiadores. Mudanças que ocorrem aí no século IV corresponde ao favorecimento à prática da religião cristã, com o Edito de Tolerância e de Milão. Com isso, liberdade de culto aos cristãos. A expansão ela se dá mais exclusivamente com a Convenção de Constantino e Teodósio, quando tornam o cristianismo uma religião oficial do Império Romano. E o Coliseu, destaque para a grande influência aí do que nós chamamos do Império Romano. Finalizando o nosso estudo
desse capítulo que trata sobre Roma. Um forte abraço aí para vocês e fechamos Roma Antiga, Expansão, Cultura e Influência. Forte abraço.